Boa tarde. Para o dia de hoje, temos uma aula sobre divisibilidade e sobre a introdução do que seria congruência linear. É muito comum, durante as nossas aulas, nos anos iniciais, nós nos depararmos com problemas sobre divisibilidade, ou seja, números que têm algum tipo de fator em comum e nós podemos utilizar algumas ferramentas para resolver esse tipo de problema. Então, o problema que nós temos hoje aqui diz o seguinte: uma abelha rainha dividiu as abelhas de sua colmeia nos seguintes grupos para exploração ambiental. Um composto de 100 batedoras e outro de 120 engenheiras. Sendo você a abelha rainha e sabendo que cada grupo deve ser dividido em equipes constituídas de um mesmo e maior número de abelhas possível, como você distribuiria as equipes? A primeira coisa que nós temos que perceber é que a separação das equipes não ocorre de forma igual. Afinal, nós temos um número para as batedoras e outro número para as engenheiras, né? A ideia é que nós tenhamos um mesmo número, um número em comum para esses dois grupos. Nós precisamos achar um número que seja proporcional, equivalente, ou que nós possamos dividir ambos as equipes pelo mesmo fator. Então, a primeira coisa que temos que fazer é achar um fator comum, um número capaz de dividir ambos. E, principalmente, ser capaz de encontrar o maior desses números. E nós temos um cálculo já específico para isso, que nós já vimos. É o MDC, máximo divisor comum. Então, a ideia do MDC é usar os números primos, baseando-se em Euclides e em outros conhecimentos matemáticos antigos que elaboraram esse tipo de conteúdo. A ideia é, partindo de dois números ou mais, nós vamos fazer uma divisão em números primos e dessa divisão nós vamos pegar fator comuns a ambas as divisões. Nós precisaremos, então, dividir o número 100 em fatores primos, o número 120 em fatores primos, e então pegar de forma semelhante tudo aquilo que é igual, ou seja, igual tanto o número quanto a quantidade em ambos. Nós podemos fazer isso de duas formas. Nós podemos fazer separadamente, primeiro fazer toda a fatoração para o número 100, e depois fazer para o número 120, ou podemos fazer de forma simultânea. Para efeito prático, eu resolvi fazer de forma separada. Por quê? Porque alguns números são mais práticos que outros. Então, nós partimos para a divisão do número 100. Então, 100 dividido por 2, 50. O próximo divisor primo de 50. Lembrando sempre, as regrinhas de divisibilidade. Números pares são sempre divisíveis por 2. Então, 100 dividido por 2, 50. 50 dividido por 2, 25. 25 já não é par. O próximo na lista dos números primos seria o 3. 3, a regrinha é a somatória dos algarismos tem que ser um número divisível por 3. 2 mais 5 é 7, não é divisível por 3. Então, passamos para o próximo número primo. O próximo número primo é 5. Então, 25 dividido por 5 é possível. A regrinha de divisibilidade do 5 é que o número termine em 0 ou 5. Então, 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. Seguimos para 120 usando a mesma forma. 120 é par, então nós dividimos por 2, resultando em 60. 60 é par, dividimos por 2 novamente. 30 é par, dividimos por 2 novamente. Chegamos em 15. 15 é 1 mais 5, ou seja, ele é divisível por 3. Então, dividimos 15 por 3, obtemos 5. 5, então, dividido por 5, dá 1. Pós feita a divisão, nós iremos
separar aquilo que é igual entre os termos, né? Observe que o número 2, ele aparece aqui. Então, nós separamos com um quadradinho vermelho. Então, é comum que o número 2 apareça em ambas as divisões. Depois, nós separamos mais um número 2, que é comum entre as duas. Mas veja que, a partir desse número, o 120 possui mais um número 2 divisível. No entanto, o número 100 não possui. Então, nós não podemos separá-lo. Ele não é um fator comum. Prosseguindo com as divisões, nós encontramos um número 5 apenas no final da divisão de 120. E como existe o número 5 também na divisão por 100, nós podemos dizer que os nossos fatores comuns são 2, 2, 5. Né? Então, o cálculo do nosso MDC é 20. Então, nós conseguiríamos fazer com a mesma quantidade, nós conseguiríamos formar 20 equipes, né? Que é o fator comum a todos esses. Bom, então descobrimos que cada grupo possuirá 20 abelhas. Então, para descobrir o número total, nós podemos fazer 120 mais 100, resultando em 220. E então, dividimos 220 por 20, resultando em 11 grupos. Vejam, a aplicação desse tipo de resolução é gigantesca, né? Desde separações de grupos, padronização de heranças, divisibilidade e tudo mais. Existem algumas formas de fazer este mesmo raciocínio de forma diferente, né? Por exemplo, nós podemos utilizar o que chamamos de algoritmo de Euclides, né? Qual era a proposta do algoritmo de Euclides, né? Que mais para frente, né, expandiu-se para o que viria a ser uma matéria chamada congruência, né? Que é um estudo da divisibilidade, restos dos números, né? Interação entre os números que nós temos. Então, como a gente pode fazer essa mesma nomenclatura, utilizando dessa mesmo raciocínio, para a gente começar a entender o que é congruência, né? Então, vamos começar desde o início. Nós temos o número 100 e o número 120. O número 120, nós vamos iniciar ele dividindo. Então, a nossa proposta é dividir o número 120 pelo número 100. Né? Pegando o número 120, nós analisamos que só precisamos um, sobrando um resto de 20. Né? Aí, e isso pode ser feito para qualquer tipo de, né, dois números, entre outros. Né? Então, a próxima divisão que nós fazemos é pegar o número que nós tínhamos aqui, o quociente, 100 dividido por 20. Então, pegamos o 100, dividimos por 5, o resto 0. Então, automaticamente, quando fazemos a divisão por 20, o resto dá 0. Podemos, então, concluir que o MDC entre 120 e 100 é 0. É 20. Bom, seguindo esse raciocínio, nós podemos, então, mostrar de uma nova forma o mesmo raciocínio. 120 é igual a 100 vezes 1 mais 20. 100 é igual a 20 vezes 5 mais 0. Né? Que seria inverter o fluxo dessa divisão. Tá?
De forma também geral, né, nós podemos dizer que encontramos um MDC. Pô, professor, mas você perguntaria, qual é a vantagem de fazer isto em relação à fatoração de outros números? Normalmente, a vantagem que se tem de resolver através do algoritmo de Euclides é será quando os números são muito elevados. Quanto maior forem os números que você tem, divisões se tornam mais rápidas do que separar por fatores primos, né? Como, por exemplo, então, um exemplo de forma mais rápida seria achar, por exemplo, o MDC de 186 e 81. Né? Se nós fizermos a fatoração separada, isso tomaria muito tempo. Talvez não para o 81, mas certamente para o 186. Porque é um número acima da casa de centenas, o que demoraria algumas divisões por 2 para que ele chegasse a uns números próximos às tabuadas padrão. Né? No entanto, se nós fizermos a divisão entre eles, nós chegamos na seguinte tabela. E podemos determinar que o MDC entre eles seria 6. Sabendo, então, que nosso MDC é 6. Retificando, perdão. Nosso MDC é 3, porque 3 vezes 2 dá 6. Então, esse tipo de raciocínio facilitaria o ensino e talvez é uma forma diferente de verificar o mesmo problema. Pô, professor, mas você falou que isso é introdução para uma outra matéria. Sim, existe uma matéria mais avançada da matemática que chama-se congruência. Né?